Namastê. Essa é a nossa segunda aula de pronúncia do sânscrito, vendo agora as consoantes guturais. Nosso verso de abertura. Mukhaṁ karoti vachalam pangum langhayate girim yat kripatamaham vande shri gurum dinataranam. Reverencio o mestre espiritual, o libertador dos caídos, por cuja graça mesmo um surdo-mudo pode falar eloquentemente e um aleijado pode escalar montanhas. Esse verso, além de ser muito adequado para iniciar uma aula, por invocar as bênçãos dos mestres, pedindo que apesar das nossas limitações, a gente possa produzir algo de valor, ele também tem outra característica muito interessante, que é a presença de muitas palavras com sílabas guturais, com sons guturais. Por exemplo, Mukhaṁ, Karoti, Pangum, Langhayate, Kripa, Gurum. A gente vai ver agora o significado e a pronúncia desse tipo de som. Bom, essa ilustração está mostrando o posicionamento daquelas regiões, das zonas de articulação, A gutural é a número 1, que a gente vai ver agora. Está indicada aí pela seta e pelo círculo azul. E esse som é produzido na garganta, ele é chamado gutural ou velar. Tá? A língua vai fechar a passagem do ar lá no início da garganta. Essas consoantes elas são regidas pelo planeta Marte. Então quem conhece Jyotish, que é a astrologia védica, e mesmo a astrologia ocidental, imagino que Marte representa força, impulso, ação, luta, etc. E também uma terceira associação é o elemento terra, que indica solidez. Então esse tipo de som vai ter uma repercussão maior, por exemplo, Ka vai repercutir na área do crânio, e todos os sons vão repercutir ou nos ossos ou também nas juntas, no espaço entre os ossos, porque o som Ka aspirado, ele se refere ao espaço, e no caso do corpo, se for pensar numa perspectiva de medicina ayurvédica, vai refletir as juntas, os espaços que estão entre um osso e o outro. Bom, mas procurem, sobretudo, focar nessa região, quando pronunciarem cada um desses sons, K, K, G, procura sentir de onde está saindo, lá na garganta, fechando a glote. E aqui estão os 5 sons, K, K, G, G, N. O primeiro, ele é não aspirado, então é mais leve, e ele é o primeiro dos sons guturais, a primeira consoante que aparece no alfabeto sânscrito. Ele traz a ideia de origem, de impulso inicial, impulso gerador de alguma coisa. E é interessante que o nome do Criador do Universo, ele tem um nome que é muito conhecido, que é Brahma, e um outro nome dele é Ka, simplesmente Ka. Então essa sílaba, esse som do Ka, ele indica esse impulso inicial. E quando ele vai sendo associado com outras vogais, aqui a gente vê que o A ele sempre permeia todo o alfabeto sânscrito ele é silábico, você nunca vai ter a consoante sozinha. Se não tiver nada indicado, você tem o A. E se você tiver indicação, pode ser um E, um I, um A longo, K, mas quando não tem nada, a gente tem simplesmente K. E a ideia é justamente essa, de impulso inicial. Mas se a gente combina o K, esse som da consoante K, com o I, a gente vai ter Ki. A gente viu que a diferença do A para o I é que o I é uma energia mais direcionada, mais penetrante. E quando a gente fala Ki, isso é como a gente estivesse dando um impulso ou gerando uma pergunta. O nosso intelecto quer penetrar um certo assunto, uma questão. Então, Kim vai ser a partícula no sânscrito que vai indicar todo tipo de pergunta. Elas vão se transformar, os vários tipos de pergunta, quem, quando, onde, sempre vem a partir dessa palavra, dessa sílaba Kim, que se transforma de várias maneiras. Outra associação interessante é a do som K, com aquele R vocálico que a gente aprendeu na lição anterior. Então fica Kr. Kr é a raiz verbal chamada dhatu,
de todas as palavras em sânscrito relacionadas à ação. Então, os verbos de ação e as palavras de ação são formados a partir do dhatu kr. Por exemplo, eu tenho a palavra kriya em sânscrito, que significa atividade. E é interessante que no português também nós temos o verbo criar. Depois nós temos kara. Kara é mão, porque a mão faz as coisas. Nós temos o ahankara, que é a criação de uma identidade, de um falso eu. Nós temos karma, todo esse conceito de karma, que é ação e reação. Então, é interessante como que a partir desse som kr, a gente vai ter a formação de tantas palavras, nomes ou verbos, que têm a ver com ação. Bem, eu peguei aqui uma palavra que é bracelete kankana, que tem 2 vezes o som k, sendo que kana significa soar, produzir o som. Então, kankana significa aquilo que produz o som de kan. Porque as mulheres na Índia usam muitos braceletes, então quando elas vão mexendo os braços, fica produzindo esse som de kan, 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 kan. Então, às vezes, os nomes são também criados a partir da imitação do som natural de algum objeto. A próxima consoante é a versão aspirada da primeira. Então, se a primeira era k, colocando pouco ar para fora, a segunda a gente vai colocar mais ar e vai falar k. K, k. Quando a gente produz esse som, a gente sente que existe uma expansão, uma abertura muito grande que representa o ar, o espaço à nossa volta. Então, a palavra K significa céu. E se a gente juntar K com a sílaba seguinte, que é o G, que indica movimento, a gente tem a palavra Kaga, significa pássaro em sânscrito, que literalmente é aquele que se move no céu. Também tem a palavra Kelana, que eu coloquei aqui como exemplo, que significa balanço, brincadeira, porque o espaço ele permite esse movimento de um lado para o outro, movimento livre, né, como na brincadeira. Então, várias palavras relacionadas com espaço, com céu, elas vão ter origem nesse som do K. Outras palavras que me vêm em mente agora, que são bem comuns no sânscrito, é Sukha, significa felicidade, e Dukkha, significa sofrimento. Então, Ka é o espaço. E Su é um prefixo que indica algo que é bom, que é agradável. Portanto, Sukha significa que o espaço ao meu redor, que o ambiente que me circunda é agradável, que está tudo bem. Já se eu digo Dukkha, esse prefixo Du, ele vai indicar algo que não está bem, algo que incomoda e, portanto, tem algum problema no meu ambiente, no meu espaço. Tá? Sukha, Dukkha. O próximo som é o G, que é a versão sonora do K. E esse G, ele traz a ideia de movimento, como foi falado. Então, nós temos o verbo, a raiz verbal gam, que indica movimento, e nós temos todas as palavras formadas a partir dali. Gacchati significa ele vai. Gamyate é um local que deve ser alcançado. E a palavra que eu escolhi aqui como exemplo é Ganga, que é o nome do rio Ganges, e literalmente significa aquela que se move rapidamente, com força, que não pode ser detida. Então, quem já esteve lá na nascente do Ganges, na Índia, ou quem quiser pode procurar aí na internet, Gomukha, a nascente do rio Ganges, lá nos Himalaias, vai ver que ele surge não como um filetinho, um riozinho pequenininho que vai aumentando, mas ele já surge com grande força, descendo e arrastando tudo que tem pelo caminho e trazendo essa ideia de algo que não pode ser barrado, né? Então, Ganga, um movimento rápido, forte. Esse som Ga também nos lembra de Ganesha, que é um dos deuses hindus mais populares, não só na Índia como no mundo, e Ganesha é famoso justamente por remover os obstáculos. Então, ele remove os obstáculos e permite o nosso movimento, nosso progresso. O mantra dele diz Om Ganganapataye Namaha. Então, a gente tem esse Ganganapataye, esse som do Ga, do movimento, da remoção dos obstáculos.
Aí vem o som seguinte, a versão aspirada, que é o G. A gente tem que colocar de novo bastante ar para fora, é um som bem forte. G. Ele dá a ideia de algo condensado, algo denso, né, como uma nuvem, ou algo terrível, Gora. Então, é um som que indica, às vezes, algum tipo de obstáculo ou a remoção do obstáculo. Também indica empurrar, quebrar, destruir alguma coisa. Então, no verso que a gente leu no início dessa lição, dizia Pangun Langhayate Girim. Langhayate é conseguir transpor a montanha. Girim é montanha, Pangun é aleijado, Pangun Langhayate Girim. Mesmo um aleijado é capaz de transpor, de subir, de superar uma montanha. Então, essa é a energia do Ga. E finalmente nós temos uma quinta letra nessa família das consoantes guturais. É um som nasal. Teoricamente seria pronunciado Nga. Se a gente fecha a garganta, na mesma posição que a gente fecha para falar K, a gente fecharia para falar Nga. Só que essa letra nunca aparece seguida de uma vogal, formando uma sílaba por si mesma. Ela sempre aparece com a vogal na frente dela e precedendo uma consoante gutural. Então o exemplo que eu dei foi a palavra anga. O A está na frente, ele é nasalizado por esse Nga, que depois é seguido pelo Ga. Qualquer palavra em que haja uma nasalização seguida de um som gutural, como por exemplo Sankirtana, Sankhya, Sangha, etc., vão usar essa letra aí, o N com pontinho em cima, que é o N gutural. Então, para fechar, vamos pronunciar todas as letras dessa família na sequência. K, K, G, G, N. E para concluir, nós temos aqui um verso da Bhagavad Gita. É um verso que ilustra muito bem o conceito de Karma Yoga, o princípio de conectar-se através da ação. O verso diz: Brahmanyadhaya karmani sangam tyaktva karotiyah lipyate nasapapena padmapatramivang bhasa. Aquele que, abandonando todo o apego, dedica todas as suas atividades ao Supremo, não é afetado por reações pecaminosas, assim como a pétala ou a folha do lótus não é afetada pela água. Essa analogia do lótus ela é muito interessante, é muito significativa. O lótus representa estar no mundo sem ser do mundo. Ele é um símbolo de transcendência. Porque, embora ele nasça na lama, ele tem um revestimento como se fosse uma cera cobrindo as suas pétalas, as suas folhas, que quando cai uma gota d'água ou lama ali naquela folha, ela escorre imediatamente sem deixar nenhuma marca. Da mesma forma, a pessoa que entendeu e que consegue aplicar com destreza essa arte do Karma Yoga, ela consegue agir no mundo sem ficar presa pelas suas ações. Ao invés das atividades serem uma fonte de enredamento material, elas se tornam fonte de elevação espiritual. Então a gente encerra aqui essa aula com essa bela reflexão sobre Karma Yoga encontrada na Bhagavad Gita. Namastê.